Olá pessoal, estamos começando mais um ITV Cast. Como é que você está, Léo? Tudo ótimo, e contigo, Anderson? Tudo maravilhosamente bem. Show! Um papo gostoso, né? Um Bom. ano aí muito bom, um ano eleitoral. Sim, sim. Que a gente vem trazendo aqui vários filiados, pré-candidatos, pessoas profissionais que trabalham no meio político, né? Isso. Preparando ali para essa jornada que está por vir. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores, Léo, o que é o ITV? O ITV é o Instituto Teotônio Vilela, que é um órgão de estudos e formação política do PSDB. É isso, Anderson? Isso aí. Então é uma organização de estudos políticos, né? Isso. E formação política Capacitação. também. Isso aí é o que a gente está fazendo aqui. E hoje, quem que a gente está trazendo de convidado aí, Léo? Hoje nosso convidado ele é empresário, líder comunitário, morador de Contagem há 44 anos. Bem-vindo ao ITV Cast, Jader Félix. Seja bem-vindo, Jader. Eu que agradeço esse espaço aí, né, pra gente falar um pouco da gente, né, deixar as pessoas conhecerem a gente. Eu acho muito importante isso aí, muito válido, pra gente conseguir transmitir para quem a gente não tem acesso aquilo que de fato a gente realmente procura, aquilo que de fato a gente realmente é. Sim. E aquilo que de fato a gente realmente quer fazer. Show demais. É isso aí. Vamos começar. Quem que é Jader? Sua origem é da onde, Jader? Nasceu aqui em Contagem? Vamos lá, eu sou Jader, casado, pai de 5 filhos, 3 meninas, 2 rapazes, morador de Contagem há 44 anos. Meu pai veio para cá muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás, constituiu empresa, fez família, né? Empregou muita gente na região, então eu sempre cresci junto com meu pai ali, trabalhando, conectado com as pessoas. E como nem tudo que reluz é ouro, a vida da gente tem os momentos difíceis também, né? Meu pai, por um momento, chegou a perder quase tudo que ele havia construído durante a jornada dele, durante a carreira dele. Seu pai é de Contagem também? Meu pai é de Raul Soares. Raul Soares, terra boa, já fui lá. Terra boa. Um cantinho de Raul Soares chamado São Vicente da Estrela. Aí ele veio pra cá... Aí meu pai veio pra cá e começou a trabalhar numa multinacional, na época Vulcan, onde é Magnete Marelli hoje. Ele já veio casado ou não? Ele casou aqui em Contagem? Na realidade, meu pai tem uma história interessante também. Meu pai conheceu a minha mãe, ela tinha acho que 8 anos de idade. E ele falou com meu avô, falou, eu vou pra São Paulo voltar e casar com ela. E aí ele foi embora para São Paulo, trabalhou, ficou lá um tempo. Quando a minha mãe tinha 16 anos, ele voltou e casou com ela, sabe? Olha só. Voltou e casou com ela. Honrou ali o compromisso que ele fez. Honrou o compromisso. E na no época, fio no bigode. E na época, se não honrasse, não pegava, né? Aí ele veio pra cá, então... Primeiro ele foi pra São Paulo? Como é que foi? Foi pra São Paulo, trabalhou lá um tempo, voltou, se casou com a minha mãe e se mudou de Raul Soares pra Contagem. Exatamente pro endereço que a gente tá. Trabalhou nessa multinacional? Trabalhou na Vulcan, uns 10 anos mais ou menos. Meu pai toda a vida teve uma veia para comércio, sabe? Então, saiu dessa empresa, acabou montando um comércio, e dali foi montando uma coisa, monta outra, e caiu na indústria. Indústria metalúrgica, onde nós ficamos aí quase uns 20 anos. Meu pai, enfim... Ele como empregador ou já como empreendedor? Como empregador. Como empregador, meu pai chegou a ter 60, 70 funcionários. Lá na região do... Lá naquela região. Qual região? Do bairro Praia, Granja Vista Alegre, Chácaras Del Rey, Colonial, Quintas Coloniais. Que é onde você está e onde seu pai chegou. Exatamente, também. que é onde eu estou. Tem o bairro Quintas do Jacuba, Solar do Madeira, todos esses bairros envoltos ali na região onde a gente mora. É uma região, então você tem propriedade para falar, né, Anderson? Exatamente, uma região que eu conheço ali a palmo. Aí, na sua infância, então, como seu pai era empreendedor, né, era empregador, você trabalhava na empresa também? Você ajudava ele? Como é que foi sua infância? Na realidade, eu fico olhando as crianças de hoje, eu fico lembrando da minha infância, sabe? Eu trabalho desde 9 anos de idade. Desde 9 anos de idade. Eu lembro que na ocasião meu pai tinha um depósito de material de construção e eu tenho 2 irmãs mais velhas, Brisa e Valéria. Tem uma mais nova também chamada Brina. Mas essa mais nova veio depois, quando as coisas já tinham mudado um pouco. E meu pai, ele vendia lá uma carga de tijolo e aí sobrava para quem descarregar? Para mim e minhas irmãs. Então, final de semana nossa era no batente. A gente tinha que ir lá ajudar, enfim. E isso, aos olhos de hoje, as pessoas olham como aos olhos, né? Colocar criança para trabalhar, mas eu vou te falar, foi uma lição.
É uma lição. É uma lição que dá pra gente o valor, o verdadeiro valor de uma boa criação. E das coisas então, também, das né? Coisas, Da as coisas não caem do céu de graça. A gente tem que batalhar para poder conseguir. Então, meu pai ensinou isso pra gente, sabe? Ensinou isso, a gente sempre trabalhando com ele. E aí, enfim, aí eu acabei trabalhando com meu pai até 22 anos. No depósito? Não, no depósito não. Meu pai já mudou o ramo? De negócio, mudou o ramo, teve essa indústria, uma indústria de móveis tubulares, e aí eu trabalhei com ele até 22 anos por aí. Que foi quando meu pai desfez do negócio e acabou a gente entrando numa condição um pouco desfavorável. E aí eu tive uma outra lição de vida. Eu fui ser vendedor de enciclopédia. Vendedor de Barça. Não sei se o pessoal lembra. Sim. Quem tá ouvindo aí, quem tá ouvindo e quem tá vendo aí deve lembrar. Já recebeu um vendedor na porta da sua casa. Já recebeu um vendedor na porta de terno e gravata, sol de 40 graus e um livro dessa grossura, mas um livro que ensinava tudo. Eu lembro que na época fazia muito sucesso, por quê? Porque tinha aquele programa do Silvio Santos, Show do Milhão, e o Silvio Santos falava, as respostas válidas no Show do Milhão são as respostas que estiverem na Barça. Olha Cara, só. eu andava com um jornal, com aquela reportagem ali... e saía. O argumento na ponta da língua. O argumento na ponta da língua. E querendo ou não, a gente acaba, quando você trabalha com material desse de informação, a gente acaba tendo que ler muito. Então foi a época que eu mais li na minha vida. Então eu entrava no ônibus ali e eu andava com um livro de atualização, né? Então aquele livro, eu destrinchava aquele livro. Então quando chegava no cliente, eu já sabia o que estava no livro, estava na ponta da língua. Então, Jade, só para entender melhor aqui. Primeiro, eu quero saber o nome do seu pai. Você falou que seu pai é empreendedor e tudo mais, mas não falou o nome dele ainda. Exatamente. É vivo ainda? Vivo, muito vivo. Tem 75 anos, vigor de 30. Diz ele que o vigor de 18, mas aí eu tô duvidando. Tem suas dúvidas? Não, eu tenho minhas dúvidas. O nome do meu pai é Valentim. Valentim. Todo mundo conhece, Valentim. Então. Como ele empregou 60 funcionários 60 num bairro. Num bairro. Então é bem conhecido ali na região, meu né? Meu pai chama Valentim, muita gente conhece. Foi bem atuante na região ali. Ajudava várias famílias, né? Sim. 60 famílias, né? Que muitas famílias. Dependia ali do emprego ali da empresa, do comércio que vocês tinham. Mas aí você falou que você trabalhou com ele até os 22 anos. Então, na sua infância, desde que você lembra de gente, até os 22 anos, você trabalhou mais como empreendedor ali no negócio da família. Como é que foi essa transição? Quando vocês deixaram de empreender e você teve que ser funcionário? Doído. Conta pra gente um pouquinho. Doído porque a gente passa, não que a gente fosse ruim, meu pai fosse ruim patrão ou que não tratasse as pessoas bem, mas você acostumar com um patamar melhor é muito fácil. Agora, se acostumar com um patamar inferior, dói na gente, mas faz a gente refletir também, porque é a realidade de muita gente. E com isso eu aprendi outras coisas, sabe? Isso quebra um pouco o orgulho da gente, porque querendo ou não, cada um de nós tem o ego, ele tá lá dentro da gente. Se você deixar ele sobressair, ele sobressai. Quando você passa por dificuldades, você acaba matando esse ego. Mata esse ego e joga fora um pouco o orgulho e... Você acha que foi um ensinamento para você? Lição, então? Uma lição? Foi uma lição. Eu tô para te falar que hoje eu sou graduado, pós-graduado, e eu não aprendi na faculdade e na pós-graduação o que eu aprendi com essas situações da vida. Porque as situações, elas ensinam a gente ali na prática. Na faculdade você aprende a teoria, mas na vida é a prática. Então, aprendi muito. Sou muito grato à Barça por esse momento aí. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 1 ano mais ou menos, pouco tempo, mas o suficiente para aprender muita coisa. Aí de lá eu comecei, aí trabalhando com vendas, a gente acaba migrando para o ramo de vendas, que seja um outro produto, mas pro ramo de vendas, aí comecei a trabalhar com... E era bom vendedor? Bom vendedor, eu acho que sim, eu conseguia vender Barça, então eu sou um bom vendedor. Batia as metas? Batia as metas, consegui. Eu saía de casa, eu lembro que na época tinha um livro que a gente dava para quem comprava, você já levava um livro de atualização para presentear aquela pessoa, né? Então eu já saía com 3 livros, na certeza de que eu voltaria para casa sem nenhum. Olha só. Já colocava uma meta ali. 3 livros. Vou levar e não vou voltar com eles. Eu levava e não voltava. Quantas visitas você fazia por dia? A visita da Barça não consegue fazer muitas por dia, porque a explicação é muito longa. Mas 3, 4 visitas é...
Mas como é que é? Era direcionado ou não? Você, hoje eu vou trabalhar neste bairro e vou bater porta a porta. Não, também, tem esse trabalho também. Esse é uma outra parte que eu vou te contar que me ajudou a quebrar muito orgulho também. Porque eles falam que para cada um sim você tem 9 nãos, né? E eu tô para te falar que é mais um pouco. Na questão da Barça é mais um pouco. Então esse negócio de bater na porta, não, até se chegar no sim, é doído, mas fortalece a gente. Mas deixa eu te falar. Porque alguns não já vêm de imediato, né? Já vê você ali de terno ali, comprou. Não, fecha a porta. Rejeição, essa é a rejeição imediata. Essa eu nem contava. Essa eu nem considerava. Porque você não tinha nem tempo de mostrar o seu tempo. produto, não, né? Não, e se você não tem tempo também, quem vive de comissão não tem tempo de sofrer pelo não. Porque você precisa correr atrás do sim. Quanto mais você sofrer, mais tempo você demora a chegar no sim. Então eu não me permitia esse tempo, não. Era um não, era igual qualquer não pra mim. Um não agressivo com um não educado, pra mim era um não. Eu estava atrás do sim. Então foi aí que eu desenvolvi bastante a minha capacidade de resiliência, que é o que a gente fala muito hoje aí, que é não desistir. Você vai aprendendo. O primeiro dia que você bateu ali na porta ali foi diferente do último dia que você bateu. Exatamente. Você vai se capacitando, você vai afiando o machado. Para quando chegar no cliente que tem interesse, você está pronto para... Você já tem aquele feeling, até no olhar dele você já tá pronto sabe. para as objeções. Esse cara já comprou, ele só não sabe ainda. Exatamente. Eu tô aqui para poder abrir os olhos dele, né? E tem algum momento, assim, alguma história que você lembra dessa trajetória sua, que seja positiva ou negativa, que ficou marcada na sua história? Tem uma história que eu me lembro que assim que eu parei de vender Barça, como eu falei que a gente migra pro ramo de vendas normalmente, eu comecei a vender assinaturas da Editora Globo. Essas revistas que ficam em recepção. Então naquela época tinha muito, hoje não tem mais, porque é mais forte, né? É mais rede social, digital, né? Mais digital. Então eu me lembro que eu no shopping ali, tal, mostrando, eu encontrei com um amigo meu de faculdade e o cara ele era gerente da Dr. Scholl, aquela de sapato ortopédico e tal. Eu falei, poxa, acertei a mina agora, vou conversar com esse cara, ele vai me comprar. Aí conversei com o cara, ele falou, não, vai lá no escritório. Eu fui no escritório, eu lembro que eu andei, Anderson, tipo lá 1 hora pra chegar lá, e cheguei lá e não. Cara, esse dia eu voltei arrasado. Você foi com expectativa, né? Eu fui com expectativa forte, que eram 13 lojas. Cheguei lá, não. Eu voltei no meio do caminho, o meu espírito se abateu. E aí veio uma voz comigo, falou, você vai desistir? Você vai ficar chorando ou você vai voltar lá e tentar de novo? Aquilo foi a mesma coisa da injeção que eu tomei. Eu virei, voltei, argumentei novamente e fechei 13 assinaturas. De uma vez, no mesmo dia. Quando eu cheguei no escritório, o cara falou, eu não acredito que você fez isso. Ninguém nunca fechou tantas assinaturas assim de uma só vez. Eu falei, pois eu fechei. 13 assinaturas. Tá aqui. Então, no mesmo dia que eu recebi o não, eu me recusei aquele não e voltei lá e busquei o sim. Que isso, passa um pouquinho dessa técnica que você usou pro cara lá, pra você... Como é que você voltou com ele e falou, eu esqueci, velho, tem mais uma coisa pra gente falar, como é que foi? Porque você tem uma técnica também, como vendedor, você aplica metodologias, métodos ali, como é que foi, como é que você conversava? Na realidade, né, eu tentei mostrar pra ele o benefício que ele teria, porque, poxa, você senta ali, eu falei, eu sou cliente de vocês, eu sento ali, se eu tiver que ficar esperando sem material nenhum pra poder olhar, eu vou ficar entediado ali, às vezes vou sair dali e vou para outro lugar, esperar eu ser atendido e nesse meio tempo eu posso encontrar o que eu preciso em outro lugar. Olha só. Eu posso encontrar o que eu preciso em outro lugar. Então, você precisa arrumar uma maneira de prender o seu cliente aqui do jeito que eu estou tentando fazer com você. E se você já imaginou, você é gerente daqui, você tem que cuidar de 13 lojas, você já tem tanta coisa para fazer. Ainda tem que preocupar em Você vai ter que preocupar em ir na banca comprar revista, cara. É o mesmo preço, fecha comigo. Você vai pagar parcelado, é como se você estivesse comprando todos os meses e ela vai chegar para você todos os meses. Pronto. Foi o que eu precisava. Fechei as 13 assinaturas e voltei para casa feliz. Muito de resiliência, né? Muita resiliência. Né? A palavra-chave para mim, para quem trabalhou com vendas, é essa: resiliência. Resiliência. Você ressurgir da cinza, você pensa bem. Eu tive um não que me abateu profundamente. Profundamente. Eu voltei para casa, não cheguei em casa, né? No meio do caminho eu fiquei abatido profundamente. Eu pensei, poxa, eu vou
me abater e chorar, eu vou voltar e tentar de novo. Eu poderia ter voltado para casa e me abatido e sabe lá onde eu estaria hoje. Sim. Talvez nem aqui. Né? Porque a vida da gente ela é o resumo das coisas que acontecem com a gente. A gente pode escolher ressignificar aquilo, dar um sentido novo para aquilo, ou você pode simplesmente chorar, se fazer de vítima. Foi o que eu não escolhi. Interessante. Nossa, que Mas lição, e aí? hein? Lição, hein? Isso aí dá um corte, viu, Eric? E deixa eu te falar, e aí como é que foi? Aí você continuou nessa empresa? Como Aí é eu que você foi fiquei- migrando eu- na sua vida profissional? Esse período turbulento da minha vida durou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Então, se eu pegar aí entre 1 ano e meio e 2 anos, eu passei por 5, 6 empresas diferentes, vendendo coisas diferentes. Até que um belo dia, eu falei, poxa, nessa época eu já estava vendendo plano de saúde, você pensa bem. De assinatura de revista, eu pulei para plano de saúde. Não, de Barça, né? De Barça eu pulei para assinatura de revista, de assinatura de revista eu pulei para plano de saúde. Aí eu me lembrei da época que meu pai tinha empresa, que tinha alguns concorrentes nossos que tinham grandes empresas. Eu falei, poxa, ao invés de eu ficar vendendo de um em um, esse cara tem mais de 100 funcionários. Falei, vou lá tentar vender para ele. Acertar na cacetada. Falei, eu vou usar a teoria que eu usei para vender as 3 assinaturas, eu vou lá vender para ele os 100 planos de saúde de uma vez. Então, fui lá, liguei para ele. Falei, pô, eu preciso conversar com você, tem um tempo aí? Ele falou, tem. Você tá com seu pai? Ele te atendeu como... Ele, na realidade, me atendeu como conhecido. Não foi nem como concorrente mais, não. Nem como concorrente, porque meu pai já não tinha indústria mais. Aham. Mas tinha uma relação. Tinha relação, a gente sempre cultivou boas relações com todo mundo, inclusive com os concorrentes. Então ele pegou e falou, não, vem cá, traz seu pai também, que nós estamos com saudade dele, que coisa toda. Eu falei, pô, vamos lá, pai, vamos lá. Peguei um carro emprestado, porque eu não tinha carro. Peguei um carro emprestado, fomos lá. Eu me lembro que no dia, o meu pai já saiu de lá com emprego. Pra gente que tava... Seu pai estava desempregado. Meu pai desempregado, a situação nossa estava um caos. Tava um caos. Então, nós fomos, meu pai já voltou empregado. O meu sonho era ganhar R$500. De tão difícil que a minha situação tava. R$500 por mês? R$500 por mês. Qual que era o salário na época? O salário na época era, eu acho que era 500. Eu acho que era 500, não me lembro direito, mas acho que era Então, 500. só para as pessoas entenderem, seu sonho naquela época era ganhar um salário mínimo. Ganhar um salário mínimo. Então, eu peguei e quando meu pai voltou empregado, já veio uma voz na minha mente. Eu acredito muito em Deus, sou cristão, serve até como testemunho, sabe? E veio uma voz para mim, falou, amanhã eles vão te chamar. Você já assustou ali, né? Pô, meu pai já saiu daqui. Amanhã eles vão te chamar. Eu falei, para provar que não é fruto da minha imaginação ou da... Porque quando a gente está numa situação muito ruim, a mente da gente trabalha o tempo inteiro. Ou ela trabalha contra você, ou ela trabalha a seu favor. Às vezes ela trabalha a seu favor te enganando. Que era o meu medo da minha mente nesse momento. Então, eu falei, para provar que não é fruto da minha imaginação, eu quero ganhar R$1.200. O meu sonho era ganhar 500. Quando eu cheguei no outro dia, eles me chamaram. Me chamaram e adivinha quanto que me ofereceram? R$1.200. R$1.200. Eu pensei, pô, podia ter pensado 2.000, né? Pensou pouco. Pensei pouco. Mas era mais que o dobro do que eu queria. Mais do que 2 salários mínimos na época. Mais do que o dobro do que eu queria, enfim. Você aceitou na hora? Ou você foi um Na bom vendedor? hora. Você... Não, tipo, eu tentei resistir, mas eu tava fácil nessa época, sabe? Facinho, Eu tava facinho. Então, E ali vieram outras situações também. Então, assim, a vida da gente mudou do dia pra noite. Do dia pra noite, a vida da gente mudou. Pra quem tava andando a pé, nós começamos a andar de carro e a vida foi mudando. E sem que a gente Aí percebesse... trabalhou junto com seu pai, voltou a Trabalhei trabalhar junto com meu pai, que é uma satisfação pra mim, durante quase uns 2 anos novamente. E aí meu pai saiu para poder mexer com outras coisas, eu continuei por mais um período. E enfim, aí a empresa fechou, eu saí. E aí para quem tinha mexido 24 anos com a indústria, aí eu caí no comércio. Que é onde eu tô hoje. Me tornei comerciante. Tem quanto tempo? Eu tenho 6 anos que eu sou comerciante. Deixa eu só entender. Você diria que uma das palavras que pode definir sucesso é network? Sim, resiliência e network. 2 palavras, resiliência e network. Porque se o cara também tiver um network, ele tinha um network.
Ele Exatamente. foi ali vender Mas sem resiliência não as adianta. revistas dele sem resiliência não adianta. pro network dele, pro um conhecido dele. Mas é muito interessante porque provavelmente vocês tinham uma relação muito boa quando vocês eram concorrentes de mercado. Sim, A relação de sim. vocês era uma concorrência boa. sadia, na verdade, Muito né? boa. Porque o cara recebeu você da empresa deles lá e contratou seu pai, depois te contratou também. Na realidade, eu vi que pra ele foi motivo de orgulho, sabe? Falou, pô, o cara foi meu concorrente, hoje ele é meu empregado. Ele vai trabalhar pra mim. Então, tipo assim, a gente servindo o ego dele e ele servindo a necessidade da gente. É assim, Mas uma mão lavando a outra. uma mão lavando a outra e resolvendo o problema dos dois, porque nós resolvemos o problema dele. Ele tava com um pipinão e nós chegamos e resolvemos, porque se pegar uma pessoa pronta para uma tarefa é muito difícil, muito difícil. Então ele acabou encontrando a gente e a gente encontrando ele. Então Foi uma via de mão dupla. foi uma via de mão dupla que deu muito certo naquele momento. Ó. E uma questão interessante que você falou também que lá no começo, né, da questão do seu orgulho. Porque se você manter esse orgulho, Jamais iria ligar. Eu acredito hoje que todas as coisas que acontecem na vida da gente é uma preparação Pra algo maior. para o futuro. Algo maior vai depender de você. É uma preparação para o futuro. Porque quando eu falo ressignificar, às vezes tem pessoas que passam na vida da gente que a marca que elas deixam na gente é ruim. Para aquele momento é ruim. Mas se você imaginar a posição que você está hoje, quem você é hoje, a maneira que você vive, que você convive, que você trata as pessoas, é uma soma das coisas que você aprendeu ao longo da vida, inclusive com essas pessoas que te fizeram mal. Então, eu procuro tratar não com rancor, não com ódio, mas como ferramentas que Deus usou para transformar o caráter da gente. Então, essa é a grande lição que eu tiro desses momentos ruins. Ressignificação. A gente tem que ressignificar as coisas ruins que aconteceram, porque sem elas a gente não seria quem a gente é. Ô Jader, mas aí você foi para comércio, mas você já foi muito preparado, já foi vendedor, mexia com pessoas, né? Tinha um empreendimento ali que tinha 60 funcionários, outros. Então você já foi preparado para ser um bom comerciante, que é para atender pessoas, né? Preparado psicologicamente, com conhecimento, sim. Mas, enfim, a vida, nas reviravoltas que a vida dá, eu fui em situação difícil de novo. Eu lembro que o único bem que eu tinha era uma casa. E aí eu vendi essa casa. Falei com a minha esposa, falei, vou vender essa casa pra gente montar um negócio. Poxa, uma decisão dificílima, né? Dificílima. Ela falou, não, então, se você acha que vai dar certo, vamos. E eu vendi essa casa, montei esse comércio. Eu lembro que no primeiro dia eu tinha que pagar um aluguel na segunda-feira de R$700 que eu não tinha. E eu falei, eu tenho que vender esse final de semana para poder pagar o aluguel segunda-feira. E aí eu consegui vender e pagar o aluguel e as coisas foram se transformando. E aí meu negócio foi encorpando. E aí tudo volta em não desistir. Resiliência. Não desistir. Não desista. Porque se você desistir, sua bênção pode estar perto e você não chega nela porque você desistiu. Questão pouquíssima, né? Questão pouquíssima, questão de pouco tempo. Então, pra você ter ideia, hoje eu já adquiri patrimônio que vale mais que a casa que eu vendi para poder montar um negócio. Eu ainda tenho negócio, ainda tenho experiência e a vida foi me dando novos caminhos, né? Inclusive esse caminho que eu estou aqui eu atribuo a isso, porque pelo fato de ser comerciante, a gente acaba lidando com muita gente, conversando com muita gente, entendendo a necessidade de muita gente. Isso desperta o olhar da gente para outras coisas. Para outro cenário, né? Aí vamos entrar nessa parte da questão da liderança comunitária. Foi através do comércio ali, no convívio, do dia a dia, vindo as dificuldades ali das pessoas que moram ali na sua região, que frequentam o seu comércio, que você decidiu. Na verdade, ser um líder comunitário não vem na decisão, né? A pessoa acaba se tornando, né, como referência, né? Exatamente. Conta pra gente como é que foi isso aí já. Na realidade, quando você vira comerciante, automaticamente você tem que ficar no seu comércio. Quando você fica no seu comércio, você ouve mais as reclamações das pessoas, você ouve mais os anseios das pessoas. É aquele velho ditado que os olhos não veem e o coração não sente. Então você nunca vai se preocupar com a estrada de chão, com a estrada de terra esburacada, se você não tiver que passar por lá todo dia. Você pode ouvir as pessoas reclamarem, mas quando você começa a viver aquilo ali todo dia, você começa a enxergar a necessidade das pessoas com outros olhos. E problemas diferentes, né? Problemas diferentes. Por exemplo, você pega ali um cliente que passa todo dia na rua que está esburacada.
Aí o cara reclama, relata aquele problema para você. Você já pega um outro cliente que a rua dele é um tapete, mas não tem talvez uma escola, uma UBS. Aí você vê aquela reclamação e vai tudo chegando em você, né? Exatamente. Aí você vai absorvendo as dificuldades de todo mundo. E absorvendo as dificuldades, eu comecei a me despertar para a falta de representatividade que a minha região tem. Minha região tem uma falta de representatividade tremenda. Só você está em dados aqui, só para você ter uma ideia, são 8 bairros, tem praticamente 10 mil eleitores e não tem um vereador. Não tem nenhum representante do povo não tem que é de lá, local. Não tem um representante local que entende as necessidades do bairro, porque e nem ele não o tem de que passar fora lá também todo dia. que está presente lá todo dia. O de fora, ele às vezes, a gente não pode julgar, mas às vezes ele tenta fazer alguma coisa, mas ele não vai priorizar a região da gente, porque ele não está lá todo dia. Ele não está lá, ele não está passando nessa estrada de terra que eu te falei todo dia. Então para ele é indiferente se lá tiver asfalto ou não. Ele vai lá de tempos em tempos, mas o olhar dele, a dor que ele sente é diferente de quem está lá. Vivenciando, né? Iniciando, é diferente de quem está lá. Então, a gente pega, por exemplo, uma região com 10 mil eleitores, não tem um vereador. Aí eu comecei a estudar os dados, é impressionante que a gente vai... Você começa a se interessar pelo assunto, é a mesma coisa, você compra um carro, você comprou um carro vermelho. Você não via carro vermelho na rua, você começa a enxergar um carro vermelho toda hora. Esquina. Você fala, nossa, meu vizinho tem um carro vermelho, não tinha igual visto. Meu. Você começa a mexer com o telhado, você começa a observar telhado. Então, quando você se interessa por um assunto, as coisas ficam mais comuns, né? As coisas ficam mais claras para você. Você começa a pesquisar mais e aí as coisas vão ficando mais claras. E eu comecei a estudar a respeito dessa falta de representatividade na minha região e aí eu descobri o porquê. Das dificuldades que lá Das tem. dificuldades, porque a gente sabe que cada um tem que cuidar, tem lá um limite de recursos para poder alocar na região que ele escolher. Então, por exemplo, você pega numa região, numa escola só, que tem 5 mil eleitores, o que teve mais votos teve 250. Que isso, pouca representatividade. Então, eu posso devolver a pergunta para qualquer um. Se você fosse o representante do povo, numa escola você tem 2 mil votos, na outra você tem 250, aonde você vai alocar os seus recursos? Onde você tem mais, é óbvio. Então, o sentimento mais resultado, né? O sentimento que eu tenho de abandono é nesse sentido, da minha região é nesse sentido, porque as pessoas chegam, cada um tira um pedacinho do bolo e ninguém traz os ingredientes de novo para fazer outro. Cada um tira um pedacinho, ninguém assume um compromisso com o lugar, porque teve pouco voto, e nem coloca recurso lá. Mas de 4 em 4 anos eles voltam. Porque ele já está contabilizando aquilo ali como dele. É isso que tem que mudar. Essa mentalidade, essa mentalidade tem que mudar. E quanto a região perde também para uma falta de representatividade, perde, né? Muito, muito. É abandono, descaso. Meus bairros são bairros, só que eu moro tem 44 anos, mas o bairro tem mais de 60 anos. E qual que é o reflexo do abandono lá? Você pega o bairro, por exemplo, não tem uma casa lotérica. Aí a pessoa fala, mas uma casa lotérica não é a função de um vereador. Eu falo, não é uma casa lotérica, de fato não é a função de um vereador. Mas se o vereador conseguir colocar um posto policial pro dono da lotérica sentir segurança em ter uma casa lotérica, ele vai para uma casa lotérica. Articular politicamente um policiamento mais efetivo, para as pessoas sentirem segurança, as pessoas investem. As pessoas querem se sentir cuidadas. E é o que eu quero fazer. E a política, ela tem coisas que só por meio da política é que podem ser feitas, né, Jader? Somente por meio da política. Por vontade própria, a força da gente é muito pequena. E tem coisas também, eu lembro de um caso que eu vi passando na Câmara lá, de uns moradores de uma determinada região, eles saíam, alguns saíam muito cedo para trabalhar e voltavam muito tarde, alguns voltavam muito tarde. E o ponto de ônibus ficava em determinado lugar. Só que para as mulheres voltarem, elas tinham que passar em frente a um lote, uma região mais escura, para virar uma esquina lá na frente. E o motorista não parava. Ou seja, e questão de lógica também era uma coisa simples de resolver. Né? Mas o morador não pode pegar simplesmente lá com a máquina mudar e retirar a placa de lugar. Exatamente, pegar o ponto de ônibus e mudar de lugar.
Aí os vereadores foram lá e lutaram para fazer essa mudança. Uma coisa simples, mas que impacta muito para quem sai para trabalhar. Quem está vivenciando ali, exatamente. Né? E quem chega também. Né? O que eu vejo hoje as pessoas culpam muito a prefeitura, sem entrar em mérito de quem é prefeito ou não. As pessoas culpam muito a prefeitura por não fazer algo. Mas a prefeitura tem feito algumas coisas. Então você pega bairros onde tem representantes atuantes, a prefeitura tem feito. O que a gente precisa é atrair atenção. Dar voz, né? Dar voz para a prefeitura. Eu costumo falar que é o seguinte, você deve para 2 pessoas. Você tem 2 cobradores que estão te cobrando. Então, um te cobra dia e noite, o outro te deixa para lá. Você paga quem primeiro? Véi, vou pagar esse cara que tá me enchendo o saco. Tá me enchendo o saco, vou pagar esse cara, eu não quero esse cara mais. Faz sentido. Esse pagar é o benefício que a população recebe. É o retorno daquilo que a gente paga de imposto. Da cobrança, né? Em benefício para a sociedade. Em benefício para a população. Ô Jader, e nada melhor de alguém cobrar ali é aquela pessoa que tá sofrendo, né? Ninguém melhor, né? Ninguém melhor do que cobrar. Aquela pessoa que se sente ali o que tá sendo prejudicada por algum problema, né? Exatamente. A pessoa que ela tá sentindo a dor ali, você pega uma mãe com um filho, por exemplo, que está precisando de atendimento médico. Ela não quer saber se tem 50 pessoas, 200 pessoas na frente dela. Ela quer atendimento pro filho dela. Sim. Você pega a pessoa que está ela entende dos outros sofrimentos das outras mães, mas ela preocupa mais com o dela. Preocupa com dela. Você pega, por exemplo, a questão do asfalto que eu já falei. O cara que tá andando no asfalto, ele não tá nem aí. Ele não tá sentindo a dor do cara que tá na rua esburacada. E quando chove tem lama, e o cara não pode lavar o carro porque o carro fica todo sujo, o cara entra na garagem e entra lama. Então, enfim, são necessidades diferentes, mas que precisam ser atendidas. Todas. De uma certa forma, todas. Né? Porque o ser humano... Existem as necessidades mais básicas que as pessoas precisam de imediato, igual, por exemplo, CEMEI. Na minha região não tem uma CEMEI. Tem uma CEMEI distante que atende um número reduzido de crianças, mas a minha região sobrou toda. Não tem uma creche. E a mulher que quer trabalhar e não tem com quem deixar o filho. Como que ela faz? Não, e é muito importante também, além de ajudar na questão familiar ali, né, que dá mais liberdade para os pais trabalharem, deixar a criança em um local seguro, é outra coisa que a criança que está ali, ela já está em um ambiente de socialização e educação muito cedo. Exatamente. Entendeu? Então a criança que chega naquele ambiente mais tarde, ela provavelmente já vai ser um pouco impactada. Entendeu? Porque a criança que está ali, ela não está aprendendo a escrever a ler, mas ela já está fazendo atividades que vão estimulando o cognitivo, uma série de outras questões de interação, de relacionamento na sociedade, que vai impactar ela na vida adulta. Eu vou te falar o meu objetivo. O meu objetivo é o seguinte, eu vou te contar uma história pessoal. A minha filha, de 5 anos, estuda no CEMEI, do bairro vizinho. Para eu conseguir uma vaga para minha filha no CEMEI, foi isso aqui, ó. Eu tive que falar com 500 pessoas e ir lá pedir todo dia. Isso não era para ser preciso ser assim. É direito, né? É direito. É direito. É direito. Quase implorar. É direito. Você tem que implorar. Hoje a gente tem que implorar para ter o que é da gente. Não, e mesmo assim, conseguindo, você fala que é um bairro vizinho. Tem uma logística toda para estar levando ela para lá. E as pessoas que não tiveram acesso para poder cobrar, ou às vezes trabalham todo dia, não teve condições de cobrar, ou aquelas pessoas que não têm a disposição para poder ir lá cobrar, e aí? Quem olha por elas? Qual que é o impacto? Quem olha por elas? Você imagina, você falando do impacto, você imagina isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O reflexo que isso vai ter. É porque a cidade de Contagem também ela não para de crescer, né? Não para de crescer. Tem uma potência muito grande. A minha região, por incrível que pareça, a minha região, ela demorou muito para crescer. Agora está chegando muitos empreendimentos lá. Então a gente tem aí 5 ou 6 empreendimentos gigantescos. São mais de, vou chutar aqui, mas deve ser mais de 5 mil famílias que estão chegando. Nossa. Então você imagina. Com a mesma estrutura que tem lá hoje? Com a mesma estrutura que tem hoje. A única obra que está sendo feita lá é uma obra da Avenida Maracanã, que vai desviar um pouco uma parte do trânsito, mas em termos de infraestrutura, de educação, de saúde, vai segurança. Se já está ruim, vai ficar pior. Vai ficar pior. A importância, né, das pessoas ali realmente ter um olhar mais amadurecido para isso, né, para esses problemas. Para pessoas que estão ali, que vivenciam ali, sabe realmente qual que é
qual que é a demanda maior, principal, né? Sim. Da região. E é muito importante também as pessoas terem a consciência, né? Não pensar só na política de 4 em 4 anos ou ver a política só pelo jornal ali. De procurar entender por quê. Ouvir só pelo jornal ali, às vezes é só notícia trágica, situação tensa ali que acontece ali. Mas procurar outros meios de se informar e quais meios que as pessoas podem buscar para mudar aquela situação. Porque, querendo ou não, a política ela está em tudo. Em tudo. Não é? Tem como Em tudo. falar, eu não Em gosto de tudo. política. Você tem que vivenciar A a política. política, a ué. gente tá dentro de casa, ela tá em casa. Se você não fizer política em casa, a política certa em casa, você vive mal. A gente vive mal com a mulher, a gente vive mal com os filhos. Então, eles estão demonizando a política de um tempo para cá. Mas a gente precisa quebrar isso. Porque a política, ela é um meio transformador da sociedade. Sim. É um meio transformador da sociedade. Ô Jader, então a gente já está chegando aqui no fim da nossa entrevista. Quero te agradecer pela oportunidade, por você ter contado um pouco das suas experiências, ter contado para a nossa audiência. Foi uma conversa muito rica, né, Léo? Muito rica, exatamente. Muito rica. Obrigado aí pela oportunidade. E manda aqui um recado aqui para os nossos telespectadores, para aquelas pessoas que se sentiram identificadas com a sua história, quer saber mais de você, onde que elas te acham nas redes sociais. Aproveita o momento aí para deixar as suas redes sociais e deixar o seu recado. Um abraço para a família também. Então vamos lá, eu que agradeço imensamente aí o convite para poder participar desse momento que é tão importante. A mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: primeiro, a minha rede social é @JaderDalosFélix, eu estou aí no bairro Praia. Se você quiser comer um sanduíche, vai lá na minha loja, vai ser bem recebido. Se quiser Tem tomar desconto? Se quiser tomar um sorvete, vai lá, tem piscina de bolinha para os meninos brincarem, enfim. A mensagem que eu quero passar de vida são essas duas palavras que nós falamos aqui. Primeiro é resiliência. Não desista, não importa o momento que você está passando. Ele vai passar. Ele vai passar. Você que vai escolher se você vai sair dele chorando ou se você vai sair mais forte para enfrentar os obstáculos que vão vir. Porque obstáculos vêm todos os dias. Na realidade, as coisas não ficam mais fáceis e a gente fica mais forte. Então, não desista dos seus sonhos. Você tem um sonho aí que está adormecido, você coloca ele para fora de novo, coloca nas mãos de Deus, faz a sua parte, porque sem ela é impossível. E bora para frente. Siga em frente. Agradecer minha família também, senão eu apanho em casa, né? Minha esposa aí, meus filhos maravilhosos, meus pais, irmãos, vocês que cederem esse espaço aqui. E só mais uma dúvida antes de terminar aqui. Você falou que o nome do seu pai é Valentim. Valentim. Ele é valente? Ele é bravo? Ele é bravo, o homem é bravo. Tamanho ele não tem não, mas é bravo. Um abraço aí pro Valentim aí também. Aí. Abraço, muito obrigado, né, ô Jade. E aí, é isso aí, né, Léo? É isso aí. Até o próximo ITV. Obrigado, pessoal.